Se o bem estava crescendo, a animosidade contra eles também crescia da parte dos mais altamente colocados na cidade. Iniciou-se um movimento contrário ao Cristo. Não obstante, a continuidade das pregações de Paulo aumentava entre os israelitas poderosos, a perseguição, o apodo e a ironia. Os mensageiros da Boa Nova, entretanto, não desanimaram. Confortados pelos mais sinceros, fundaram a igreja na casa de Ibraim. Quando tudo ia bem, eis que o ex-rabino, ainda em consequência das vicissitudes experimentadas na travessia dos pântanos da Panfilha, cai gravemente enfermo, preocupando a todos os irmãos. Durante um mês esteve sob a influência maligna de uma febre devoradora. Barnabé e os novos amigos foram inexcedíveis em cuidados. Explorando o incidente, os inimigos do Evangelho puseram-se em campo ironizando a situação. Havia mais de 3 meses que os dois anunciavam um novo reino, reformavam as noções religiosas do povo, curavam as moléstias mais pertinazes. E por que motivo o poderoso pregador não se curava a si mesmo? Fervilhavam assim os ditos mordazes e os conceitos deprimentes. Os confrades, entretanto, foram de uma dedicação sem limites. Paulo foi tratado com extremos de ternura no lar de Ibraim, como se houvesse encontrado um novo lar. Após a convalescença, o desassombrado tecelão voltou mais ao viçareiro a pregação das verdades novas. Observando-lhe a coragem, os elementos judaicos ralados de despeito tramaram sua expulsão sem qualquer condescendência. Por vários meses, o ex-doutor de Jerusalém lutou contra os golpes do farisaísmo dominante na cidade, mantendo-se superior a calúnias e insultos. Mas quando revelava seu poder de resolução e firmeza de ânimo, eis que os israelitas descontentes ameaçavam Ibraim e Eustáquio com a supressão de regalias e banimento. Os 2 antigos habitantes de Antioquia de Psídia eram acusados como partidários da revolução e da desordem. Altamente comovidos, receberam a notificação de que somente a retirada de Paulo e Barnabé poderia salvá-los do cárcere e da flagelação. Os missionários de Jesus consideram a penosa situação dos amigos e resolvem partir. Ibraim tem os olhos rasos de lágrimas. Eustáquio não consegue esconder o abatimento. Ante as interrogações de Barnabé, o ex-rabino expõe o plano das atividades futuras. Demandariam Icônio, pregariam ali as verdades de Deus. O discípulo de Simão Pedro aprova sem hesitar. Reunindo os irmãos em noite memorável para quantos lhe viveram as profundas emoções, os mensageiros da Boa Nova se despedem. Por mais de 8 meses haviam ensinado o Evangelho. Afrontaram zombarias e apodos, haviam conhecido provações bem amargas. Seus labores estavam sendo premiados pelo mundo com o banimento, como se eles fossem criminosos comuns. Mas a Igreja do Cristo estava fundada. Paulo falou nisso quase com orgulho, não obstante as lágrimas que lhe rolavam dos olhos. Os novos discípulos do Mestre não deveriam estranhar as incompreensões do mundo, mesmo porque o próprio Salvador não escapara à cruz da ignomínia, acrescentando que a palavra cristão significava seguidor do Cristo. Para descobrir e conhecer as sublimidades do reino de Deus, era preciso trabalhar e sofrer sem descanso. A Assembleia afetuosa, por sua vez, acolheu as exortações lavada em lágrimas. Na manhã imediata, munidos de uma carta de recomendação de Eustáquio e carregando vasta provisão de pequeninas lembranças dos companheiros de fé, puseram-se a caminho intrépidos e felizes. O percurso excedente a 100 quilômetros foi difícil e doloroso, mas os pioneiros não se detiveram na consideração de qualquer obstáculo. Chegados à cidade, apresentaram-se ao amigo de Eustáquio de nome Onesíforo. Recebidos com generosa hospitalidade no sábado imediato, antes mesmo de fixar-se no trabalho profissional, Paulo foi expor os objetivos de sua passagem pela região. A estreia na sinagoga provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés.
Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Esses últimos receberam a palavra de Paulo com profundo interesse. Mas os primeiros desfecharam grande reação logo de início. Houve tumultos, os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões. A palavra do apóstolo, entretanto, alcançara tão grande favor público que os gentios de Icônio ofereceram-lhe um vasto salão para que lhes fosse ministrado o ensinamento evangélico todas as tardes. Queriam notícias do novo Messias, interessavam-se pelos seus menores feitos e por suas máximas mais simples. O ex-rabino aceitou o encargo cheio de gratidão e simpatia. Diariamente, terminada a tarefa comum, compacta multidão de iconienses aglomerava-se ansiosa por lhe ouvir o verbo vibrante. Dominando a administração, os judeus não tardaram em reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida, desassombradamente. Onesíforo, a seu turno, dava-lhe mão forte e dentro em pouco fundava-se a igreja em sua própria casa. Os israelitas mantinham viva a ideia da expulsão dos missionários quando um incidente ocorreu em auxílio deles. É que uma jovem noiva, ouvindo ocasionalmente as pregações do apóstolo dos gentios, diariamente penetrava no salão em busca de novos ensinamentos. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se, lamentavelmente esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Tecla, que assim chamava, não mais atendia aos laços sacrossantos que deveria honrar no ambiente doméstico. Abandonou o trabalho diuturno para esperar o crepúsculo com ansiedade. Teóclia, sua mãe, e Tamíris, o noivo, acompanham o caso com desagradável surpresa. Atribuíam a Paulo semelhante desequilíbrio. O ex-doutor, por sua vez, estranhava a atitude da jovem que diariamente insinuava-se com perguntas, olhares e momices singulares. Certa vez, quando se dispunha a voltar para a casa de Onesíforo, em companhia de Barnabé, a moça lhe pediu uma palavra em particular. Ante suas perguntas atenciosas, Tecla corava gaguejando. Dize, filha, murmurou o apóstolo um tanto preocupado. Deves considerar-te em presença de um pai. Senhor, conseguiu dizer ofegante, não sei por que tenho recebido grande impressão com a vossa palavra. O que tenho ensinado, esclareceu Paulo, não é meu, vem de Jesus que nos deseja todo o bem. De qualquer modo, porém, disse ela com mais timidez, amo-vos muito. Paulo assustou-se. Não contava com essa declaração. A expressão amo-vos muito não era articulada em tom de fraternidade pura, mas com laivos de particularismo que o apóstolo percebeu sobremaneira impressionado. Depois de meditar muito na situação imprevista, respondeu convicto. Filha, os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade, das emoções mais santas, mas quem sabe está amando a carne que vai morrer. Tenho necessidade da vossa afeição, exclamou a jovem de olhar lacrimoso. Sim, esclareceu o ex-rabino, mas os dois temos necessidades da afeição do Cristo. Somente amparados nele poderemos experimentar algum ânimo em nossas fraquezas. Não poderei esquecer-vos, soluçou a moça, despertando-lhe compaixão. Paulo ficou pensativo, recordou a mocidade, lembrou os sonhos que tecera ao lado de Abigail. Num minuto seu espírito devassou um mundo de suaves e angustiosas reminiscências e, como se voltasse de um misterioso país de sombras, exclamou como se falasse consigo mesmo. Sim, o amor é santo, mas a paixão é venenosa. Moisés recomendou que amássemos a Deus acima de tudo, e o mestre acrescentou que nos amássemos uns aos outros em todas as circunstâncias da vida. E fixando os olhos agora muito brilhantes na jovem que chorava, exclamou quase acrimonioso. Não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado e que se destina a morrer. Tecla ainda não voltara a si da própria surpresa quando o noivo desolado penetrou no recinto deserto. Tamíris
primeiras objeções em grandes brados, ao passo que o mensageiro da Boa Nova lhe ouve as reprimendas com grande serenidade. A noiva replica mal-humorada, reafirma sua simpatia por Paulo, expõe francamente as intenções mais íntimas. O rapaz escandaliza-se. O apóstolo espera pacientemente que o noivo o interrogue, e quando convocado a justificar-se, explica em tom fraternal. Amigo, não te acabrunhes, nem te exaltes em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Tua noiva está simplesmente enferma. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Iniciamos o labor missionário nesta cidade sem grandes obstáculos. Os judeus nos ridicularizam e todavia nada encontraram em nossos atos que justifique a perseguição declarada. Os gentios nos abraçam com amor. Nosso esforço desenvolve-se pacificamente e nada nos induz ao desânimo. Os adversários invisíveis da verdade e do bem certo se lembrarão de influenciar esta pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. É possível que não me compreendas e pronto. No entanto, a realidade não é outra. Tamires, contudo, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, bradou enraivecido. Sois um feiticeiro imundo. Esta é que é a verdade. Mistificador do povo simplório e rude, não passais de réis sedutor de moças impressionáveis. Insultais uma viúva e um homem honesto, qual sou, insinuando-vos no espírito frágil de uma órfã de pai. Espumava de cólera. Paulo ouviu-lhe as diatribes com grande presença de espírito. Quando o moço cansou de esbravejar, o apóstolo tomou o manto, fez um gesto de despedida e acentuou. Quando somos sinceros, estamos em repouso invulnerável. Mas cada um aceita a verdade como pode. Pensa, pois, e entende como puderes. E abandonou o recinto para ir ter com Barnabé. Os parentes de Tecla, porém, não descansaram em face do que consideravam um ultraje. Na mesma noite, valendo-se do pretexto, as autoridades judaicas de Icônio ordenaram a prisão do emissário da Boa Nova. A fileira dos descontentes afluiu à porta de Onesíforo, vociferando impropérios. Apesar da interferência dos amigos, Paulo foi arrastado ao cárcere, onde sofreu o suplício dos 39 açoites. Acusado como sedutor e inimigo das tradições da família, ao demais blasfemo e revolucionário, foi indispensável muita dedicação dos confrades recém-convertidos para restituir a liberdade. Depois de 5 dias de prisão,